pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Nessa aula nós vamos aprender os operadores que faltam, a de multiplicação, operador de multiplicação, divisão, exponenciação e o uso dos parênteses para dar prioridade no cálculo. Vou apresentar aqui a bibliografia complementar que eu estou utilizando, que é um curso básico de LibreOffice Cálculo, que é do Centro de Recursos Computacionais da Universidade Federal de Goiás. Então, quem quiser acompanhar pode estar acessando esse PDF, só colocar esse nome aqui no Google que vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo. Então, vamos para a nossa planilha. O primeiro operador que será estudado é o de multiplicação, que tem esse símbolo aqui entre as duas células que serão multiplicadas. Vou mesclar essas três células aqui e escrever o título do comando. E aí, por exemplo, vamos fazer a multiplicação entre essas duas células aqui. Então você vem aqui, dá o igual a 2 vezes B2. E aí vai ser realizada a multiplicação entre essas duas células. Então é igualzinho está aqui no exemplo. Deu OK e foi feito. Agora a divisão. Mesclar novamente a célula para deixar a planilha mais organizada. Então agora a divisão é 36 e 12. Um mais previsível que nós conseguimos visualizar. Então vai ser A5 dividido por B5. E aí, exatamente como no exemplo, nós colocamos aqui. Então, repara que você pode colocar tanto a relação entre duas células, como você também pode substituir o valor que está aqui de B5 e colocar um número. Por exemplo, o número 5. E aí, repara que ela vai estar fazendo a divisão pelo número. Beleza? Na exponenciação será a mesma ideia. Colocar o título. Então, números aleatórios aqui. 25 elevado a 3. Então, sinal de igual. Célula A8 elevada à célula B8. E aí, está aqui o nosso resultado. Sobre a prioridade no cálculo, nós vamos utilizar nessa mesma aula com um projetinho que a gente vai fazer, que é diretamente relacionado ao uso desses operadores. Nós vamos fazer uma tabelinha que vai calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Que aí nós vamos calcular o delta e depois achar os dois valores possíveis de x. Primeiramente é importante deixar claro, o que é uma equação de segundo grau. É uma equação nesse formato aqui e no lugar de A, B e C nós temos números reais. Só que aqui tem uma restrição de que o A não pode ser igual a zero, porque senão isso aqui deixa de ser uma equação de segundo grau. Ao calcular as raízes de uma equação de segundo grau, nós vamos achar esse ponto A e esse ponto B, que é onde ele toca no y igual a zero. Então aqui, nós vamos estar calculando essa equação para y igual a zero. E aqui eu coloquei um exemplo, essa equação y igual a x² menos 4, e as raízes dela são 2 e menos 2, que é quando você coloca no lugar do x esses valores, o y dá igual a zero. Cá estamos de novo na nossa tabelinha. Já coloquei aqui as células que vão receber os valores de A, B e C, e as células que vão realizar o cálculo do delta e das raízes, x1 e x2. Então, o delta ele é b² menos 4ac. Então,
nós vamos utilizar essas células aqui que estão em branco abaixo do A, B e C. Então, b elevado ao quadrado menos 4 vezes AC. Então, repara que eu utilizei o parêntese entre as partes mais elementares da nossa operação, para que nós não tenhamos nenhum problema aí de prioridade no cálculo. Então, primeiro vai realizar o b ao quadrado, depois ele faz 4ac, e depois de realizar isso ele faz a subtração entre essas duas partes. Depois nós vamos realizar um teste aqui, no momento vai ficar só o zero mesmo. Agora, para achar x1 e x2, vamos utilizar essa fórmula aqui. Sinal de igual, para ele reconhecer como uma fórmula, né? Menos b2, que é o nosso b, mais raiz de delta. É mais porque é o x1 e o x2 será o menos. Então, aqui, para a gente conseguir fazer essa parte sem utilizar a raiz quadrada, nós elevamos o delta a 0,5. Posteriormente, eu posso ensinar como é que você calcula as raízes utilizando o comando de raiz quadrado mesmo, mas não é tão necessário, porque você também tem essa outra forma de calcular. Então, é a raiz do delta. Você vem aqui, b4 elevado a 0,5. E aí ele já vai fazer direto. Então, agora nós vamos dividir por 2a. No entanto, nós queremos que toda essa parte seja dividida por 2a. Então, nós colocamos parêntese aqui dentro entre os dois extremos, para fechar essa soma. Agora nós podemos realizar a divisão. Coloquei a barra e já abro outro parêntese, porque senão vai dar erro também. Dividido por 2 vezes o valor que recebe A, que é A2. E aí podemos fechar e ele vai calcular. Quando colocar os valores vai sair esse erro aqui, beleza? Então, nós vamos pegar aqui e fazer para x2. Inclusive, não, vou copiar esse aqui e só mudar o sinal no caso. Aqui ele já mudou um pouco, tá vendo? Ele desceu para cá. E aí eu vou arrumar, colocar B2. Aqui ele recebe o delta que está no B4, elevado a 0,5, divide por A2. E aí sim, tá beleza? Só mudo aqui para ele calcular a outra raiz. Pode ter ficado um pouco confuso toda essa associação aqui de operadores, mas se você for fazendo passo a passo para treinar, pode ajudar bastante. Aqui eu vou deixar aqui em destaque, eu vou deixar em destaque o que nós acabamos de realizar, beleza? E aqui, essa aqui é o cálculo do x1, né? E o cálculo do x2 já é esse aqui. Vou deixar os dois em destaque para quem não conseguiu acompanhar muito bem no momento, né? Então aqui nós pegamos o menos b2, que recebe o valor do menos b, mais o raiz do delta, que está aqui no b4, né? Dividido por 2a. E aqui a mesma coisa, só que o sinal de menos entre o menos b e a raiz do delta. Finalizada essa parte, é hora de testar nossa planilha, nosso programinha. Essa equação aqui, ela tem um a igual a 6, b igual a menos 1 e o c também igual a menos 1. Então vamos colocar os valores aqui, vamos observar como rapidamente ela já faz o cálculo. É praticamente instantâneo. Então, nós temos aqui que o primeiro x ele vale 1 sobre 2, ou 6 sobre 12 aqui, que dá 0,5. E o x duas linhas
dá menos 4 sobre 12, que aí você faz a simplificação, dá menos 1 sobre 3, que é exatamente esse valor aqui. Então, observe, essa planilha ela foi capaz de realizar esse cálculo. Mas, no entanto, ela não é capaz de realizar para todos os valores de A, B e C. O detalhe aqui é que se, por exemplo, você colocar o A igual a zero, ele vai dar um erro. Com o decorrer do nosso curso, eu quero que você desenvolva algumas habilidades que possibilitam resolver esse tipo de problema. Ou seja, se a pessoa coloca um zero aqui nessa célula e não é para colocar o zero, aparecer algum tipo de mensagem, não deixar colocar esse valor. Então, ao decorrer do curso, nós vamos melhorando essas habilidades e sempre fomentando, a utilização dos nossos operadores mais básicos, a soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. E observem como a utilização dos parênteses nos garante que o cálculo será feito da maneira correta. Então esse foi o conteúdo de nossa aula de hoje. Um grande abraço e bons estudos!